Quando nós vamos falar da Revolução Russa, nós precisamos entender que esse evento que nós chamamos de Revolução Russa, na verdade, é um conjunto de acontecimentos, uma sucessão de acontecimentos que vão se dando ao longo desse processo, tá? E aí também nós vamos receber uma alternância nesses poderes e na representação, então, da liderança, né, das lideranças nesse processo de revolução. Isso, por que isso vai acontecer? Porque, como nós vimos, existem vários grupos, né, dentro da Rússia e que vão ter perspectivas diferentes sobre como deveria, então, se dar o processo revolucionário, tá? Dentro do que nós chamamos de Revolução Russa de 1917, existem dois momentos cruciais aí, que é fevereiro de 1917 e outubro de 1917, tá? Então, o que é que vai caracterizar fevereiro de 1917? Né? A subida, a tomada do poder dos mencheviques, né? E aí eles vão estar protestando diretamente contra o envolvimento da Rússia na Primeira Guerra Mundial, né? E é exatamente essa manutenção do exército que vai fazer com que esse governo caia. Esse grupo, os mencheviques, eles instalam um governo provisório, que é um governo que é, para muitos, um governo de caráter liberal, burguês, né? E vai cair porque a Rússia, por manter a Rússia na Primeira Guerra Mundial ainda durante um tempo. E aí, quando esse governo cai, Lenin, que havia sido levado para fora do país, retorna e prega, né, o lema todo o poder aos sovietes, né? Quem eram os sovietes? Os sovietes eram um grupo, era um conselho que era formado por camponeses, por soldados e por trabalhadores, proletariado, né? Trabalhadores das fábricas. E aí, gente, essa revolução, né, narrada até agora, em que os sovietes vão estar à frente, é chamada de Revolução Branca, tá? E a Revolução Vermelha seria a revolução que vai ocorrer já no fim, já em outubro, que seria a queda do governo provisório. Ela ocorre entre 1917 e 1918, e aí Lenin sobe ao poder como representante do Conselho dos Comissários do Povo, tá? Ele passa a presidir esse conselho. Quais são as medidas adotadas por Lenin, né? Ele vai retirar a Rússia da guerra, né, através de um pedido de paz imediato, vai confiscar as propriedades privadas, né? Lembrando que os mencheviques, eles não concederam, eles não fizeram a reforma agrária, que era uma das pautas da Revolução Russa. Ele vai criar a Declaração do Direito Nacional dos Povos e a estatização da economia, né? Ou seja, a economia que todas as fábricas, todas as produções que eram de caráter privado passarão a ser do Estado. Então, vai haver esse processo de estatização da economia russa. E a terceira fase, né? E aí isso vai ocorrer em quê? Numa guerra civil. De 1918 a 1921, Trotsky, né, e o Exército Vermelho sai vitorioso em nome dos bolcheviques, apesar das forças contrárias, né, contra-revolucionárias pelo czar, né? Então, outros países vão entrar aí para defender os interesses absolutistas, né, e o retorno do governo monárquico autocrático na Rússia, com a ajuda da França, da Inglaterra e do Japão. Mas a estatização da economia vai também favorecer essa consolidação do poder, né? E aí, o que vai acontecer além disso, né? Lenin vai criar a Comissão Estatal Planificada da Economia, que vai ter um plano de nova política econômica. Então, esse plano visava reconstruir a Rússia pós-guerra civil, né? Pós todos os processos econômicos e sociais que ela que ela estava vivendo desde a época pré-revolucionária, né? Lá atrás ainda. E aí vai se instalar uma ditadura comunista, né? E a fundação, então, das bases e criação da União Soviética, tá? Stalin sobe ao poder como
secretário-geral do Partido Comunista Russo, né? E aí, ao subir ao poder, Stalin vai investir na burocracia, vai começar uma guerra, uma política de terror muito forte. E, além disso, vai estabelecer, né, um governo autoritário, né, onde todos aqueles que fossem contrários a Stalin estariam, então, diretamente ameaçados por esse governo. Então, aí abriga as contradições desse processo revolucionário, né, que é um processo longo, que é um processo que, a princípio, né, e vem com essa defesa do direito do homem, mas, de fato, a Revolução Russa ela vai passar a ter esse caráter. Então, na próxima aula, nós vamos ver quais são essas contradições, como é que a criação da União Soviética, a estatização da economia russa e como é que essa Revolução Russa vai influenciar não só no contexto social de quem era russo, né, daquela região, daquele território, mas também como é que isso vai impactar a economia e a política como um todo, né, a política global. Porque vocês sabem que, então, a partir daí, posteriormente à Segunda Guerra Mundial, vai haver a Guerra Fria, e isso vai ter a ver com os ideais que a Revolução Russa vai começar a disseminar, não só na Europa, mas também em outras partes do mundo, tá bom? Então, um beijo para vocês, espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisinha é só perguntar e bom trabalho!